Olá, como vai? É prazer conhecê-los aqui, recebê-los em nossa fazenda. Meu nome é Rodrigo, sou engenheiro agrônomo. Eu tenho aqui uma propriedade na Mantiqueira e a gente trabalha já desde 2002, diversificando, né, cultivos e testando novas possibilidades para poder viabilizar a pequena propriedade de origem familiar, que é o que tem, assim, em grande quantidade no nosso país. A agricultura familiar, a gente sabe que é a força motriz, né, do nosso economia, né? E também a gente sabe que é o problema hoje, você viabilizar uma propriedade pequena, até porque a gente não tem acesso a crédito, não tem acesso a apoios assim que inicialmente podem ajudar no desenvolvimento e na manutenção. Então a gente aqui trabalha nesse sentido, de trazer tecnologias para viabilizar o cultivo em pequena escala e trazer sustentabilidade para o produtor. Essa é a nossa missão, é a nossa tarefa nessa propriedade. E claro, viver daqui, como a gente faz. A minha família, nós vivemos dessa propriedade e geramos emprego para cerca de 20 pessoas. Então, assim, ainda que seja uma propriedade pequena, ela tem uma atividade bastante diversificada. Até porque não é só produção agrícola, nós temos também a parte de agroturismo. Então nós temos a parte agrícola e temos a parte de enologia, gastronomia e também a parte de turismo, né, que seria para as visitações. Além disso, fazemos também aqui trabalhos de melhoramento genético através de parcerias com universidades e também ensaios para avaliar cultivos, novas possibilidades para as pequenas propriedades. Sempre o foco é isso, pequenas propriedades. E como a gente está na Mantiqueira, a gente também tem esse foco de trabalhar com climas de plantas de clima temperado, plantas de clima mais frio, porque a nossa região realmente ela é bastante severa nessa questão climática, uma vez que existe uma grande variação térmica. No verão chove muito e no inverno aqui é bastante seco e faz muito frio. Temos mais de 40 dias de geada por ano. Isso tudo restringe, né, o cultivo a determinadas culturas. Então, nós estamos num universo mais restrito, né, de possibilidades, o que dificulta ainda mais esse desafio. Porém, a gente pode dizer que conseguiu alcançar o nosso objetivo, que é viabilizar uma propriedade de origem familiar, gerar emprego e poder usufruir, né, poder viver, né, numa situação de harmonia com o campo, podendo criar a minha família, meus filhos, né, nesse ambiente. Isso para mim me dá muita satisfação. Não, eu não sou daqui, né? Nossa família veio dali da região de Ribeirão Preto. Meu pai se formou em medicina na década de 70 e logo veio trabalhar na região de Campos do Jordão, por conta dos hospitais, né, que existiam muitos hospitais. E naquela época havia demanda para novos médicos. E ele acabou se instalando aqui na região. Nós, consequentemente, viemos para cá novinhos, né? E foi nessa década ainda de 70 que ele comprou essa propriedade e passou, com o tempo, nós passava as férias aqui, não tinha nada, era só mesmo lazer. E a nossa educação foi aqui, nós fomos criados aqui. Isso foi muito marcante porque a gente passava, como eu disse, uma temporada de férias escolares e aquilo marcou a gente de querer um dia poder morar nesse lugar e poder usar o sítio de uma forma mais inteligente. E aquilo me levou, claro, através de outras coisas, outros fatores, a fazer agronomia. Eu acabei me formando em 96 e fui trabalhar com a vida, né, fez a gente buscar outros caminhos. Acabei indo trabalhar com café na região de Minas Gerais, o Cerrado Mineiro, até que uma crise no setor fez com que eu tivesse que abortar, né, esse projeto e reiniciar a minha vida em 2002. Quando eu reiniciei, eu tinha aqui essa propriedade, que então foi passada para nós, nossa família, meus irmãos, ainda que não tinha nada, não tinha absolutamente nenhum tipo de cultivo, exceto essas castanhas que vocês estão vendo. Essas castanhas foram plantadas ainda, né, antes de eu voltar a trabalhar aqui. E aqui foi a origem, vamos dizer, de tudo, né? Foi a primeira plantação que existia na propriedade. E as castanhas aqui ainda estão seguindo produzindo e ajudando a gente nesse processo.
Então, ele, como eu disse, ele tinha aqui como lazer. Ele trabalhava bastante durante a semana e aos finais de semana vinha para cá para descansar e acabou plantando as castanhas, porque na região existem umas colônias, né, de imigrantes que se instalaram por aqui, de alemães, né, e italianos, e ingleses também. Existem aqui umas colônias assim antigas, resquícios, né, de habitação desse pessoal, e todas essas colônias, né, existiam ainda essas castanheiras já em produção, que foram certamente trazidas por eles, né, há muito tempo atrás. Como essas castanhas produziam bem, ele simplesmente tirou as plantas dali que nasciam das castanhas que estavam no chão e resolveu plantar aqui, né? Quer dizer, não é a melhor forma, porque é uma planta de pé franco, isso demora muito tempo, mas hoje, 30 e poucos anos depois, 40 anos depois, a gente tem essas plantas maravilhosas aqui produzindo muita castanha e super saudáveis, né? Mas são oriundas de plantas que já existiam aqui, que foram introduzidas pelos imigrantes. Aqui pessoal, a gente está no nosso bosque de castanheiras, né? As castanhas são árvores da família das fagáceas, que são também primas dos carvalhos. Então são árvores muito frondosas, bonitas e com um crescimento relativamente lento, porém são bastante longevas, né? A produção delas é bem grande, a gente tem aí uma média de 50 quilos de castanha por árvore. Nesse bosque nós temos aí em torno de 250 plantas, né, que foram plantadas na década de 80. É uma cultura muito interessante, produz, como eu disse, muita matéria, né, por hectare, né, muita quantidade por hectare. É importante que, do ponto de vista de mercado, a data coincida com a época do Natal, coisa que não acontece aqui. A gente tem uma colheita mais tardia, porque é uma região muito fria. Quando você colhe fora da época, a gente não tem o mercado tão forte, porque o brasileiro tem o hábito de comprar castanha mais no Natal. Nosso caso aqui, a gente tem uma produção bastante fora de época. E isso faz com que a gente tenha menor aceitação de mercado e, ao mesmo tempo, tem que buscar novas possibilidades, né? Aí eu uso aqui as castanhas no restaurante, como fazemos a massa, a farinha, fazemos a cerveja de castanha, fazemos enfim, os compotas, os doces e tudo mais. Não, a castanha ela é bastante uma árvore, né? É uma árvore bastante rústica. É claro que precisa ter um cuidado na formação inicial, um manejo, né, de adubação, nutricional é importante. O solo tem que estar muito bem preparado, o espaçamento tem que ser condizente, porque são árvores grandes, né? E aqui mesmo elas estão de certa forma, foram plantadas próximas, é preciso fazer um raleio agora. Outro cuidado que é importante ter é com alguma poda, que é importante inicialmente você fazer, para não deixar muita abertura, né, no fuste da árvore, deixar que ela fique com menos ramos saindo de baixo e formar um fuste, né, que seria um tronco elevado, para que forme a taça, para que entre a luz solar e consiga ter uma produtividade melhor. Tem sim. Na verdade aqui, veja bem, essa árvore aqui é uma árvore que daria para você ter uma ideia. Essa foi bem conduzida porque ela formou um fuste único e ela em cima ela abriu, né? Já aquela ali, por exemplo, já tem um manejo um pouco não tão adequado, porque ela saiu bastante ramo de baixo e acabou que elas competem entre si e fica difícil fazer o manejo de taça dessa forma. Então é importante formar um fuste único para que ela tenha uma produtividade melhor e os frutos também concentrem maior calibre, né? A multiplicação ela geralmente é feita através de enxertia. Você pode usar as plantas, os cavalos, através de semente e depois faz a enxertia, né, de variedades mais desenvolvidas, genéticas melhores, sobre esse cavalo, né? É um enxerto peculiar que ele pode ser feito basicamente no início da brotação. Então é um enxerto que é feito com plântulas ainda, não em cavalos grandes, né? Então é uma enxertia bastante peculiar.
Nós estamos no final da época, a gente já está praticamente no terço final. A gente consegue colher bastante, mas uma coisa ainda acaba ficando no chão. Então o próprio também solo dela é feito através dessas folhas e desses ouriços que sobram. Pode mostrar um só para o pessoal que não conhece entender o que é um. Claro. Ela abre sozinho aqui? Abre. Aqui, na verdade, o fruto já está deteriorado, né? Mas o ouriço é composto pelas sementes que ficam dentro dele. A partir do momento que eles caem no chão, ela se abre, ela acaba se partindo e fica mais fácil para você extrair as castanhas. As castanhas em si você tem que triturar algum processo ou não? É o que para o seu restaurante? A gente tem várias utilizações. Você pode cozinhá-las, depois secá-las, triturá-las para fazer a farinha, ou simplesmente cozinhar e consumir ela já cozida. Uma muda leva um ano e meio para ser feita, mas a planta deve começar a produzir depois de enxertada, depois do terceiro, quarto ano, já começa a produzir, sendo enxertada. Se for pré-franco, ela demora em torno de 10 a 12 anos. Na verdade, quem tem as mudas para comercialização na região é a Fazenda do Estado, aqui a CAT, né, através da Silvana. O nosso forte aqui são as mudas de frutas vermelhas, né? Aí as castanhas você vai encontrar no viveiro da CAT aqui com a doutora Silvana. Aqui a gente tem uma pequena plantação de morangos, basicamente para atender as pessoas que vêm nos visitar e que frequentam aqui o nosso restaurante. Então é uma plantação pequenininha, né, orgânica, totalmente livre de pesticidas, né? E a gente cobre elas aqui para poder ter a segurança, né, do controle de doenças. Além do que, o manejo é feito em mulch também de plástico, onde a gente também evita o contato do morango com o solo. Então esse sistema é o sistema mais usado hoje em dia para o cultivo de morango, de maneira que você não precisa colocar defensivos, né, por conta dessa proteção, dupla proteção, tanto do morango no solo quanto da chuva na folha, né? Essa variedade aqui é a Albion, é uma variedade que tem bom calibre, sabor espetacular, né? Agora nesse momento nós estamos na entre safra dele, porque ele já produziu bastante, agora ele está começando a voltar a produzir, mas ainda agora tem poucas frutas no pé. Mas a gente aqui, um manejo bem tranquilo, bem simples, sem grandes aportes, né, de químicos, enfim, fertilizantes. É basicamente um manejo bem artesanal, caseiro, para que as pessoas possam colher um morango saudável aqui na porta do restaurante, né? Aqui vocês têm uma incidência de pragas assim? Sim, sem dúvida. A gente tem um clima muito úmido, né? Embora seja bastante frio, é propício para o morango. A umidade no verão, para o morango, ela é bastante comprometedora. Então a gente procura deixar ele sempre fechadinho para poder evitar o contato da chuva na folha. Então você tem aqui a micosferela, né? Você tem as podridões, você tem diversas doenças que são comuns nessa região, né? Mas a gente não usa nada, aqui é só mesmo um manejo completamente orgânico. Dentro do plástico passa a linha de gotejo, então embaixo do mulch é feita a irrigação, né? Então você tem um sistema de irrigação com controlador e setorizado, cada hora, de tanto em tanto tempo, ele faz a irrigação. Então é fundamental que, sendo coberto, precisa ter a irrigação. Agora a irrigação é por gotejo embaixo dessa parte de plástico que tem do solo. Já tentei algumas, a Osso Grande, a Camarossa, já tentei a San Andreas, mas eu gosto mais da Albion. Pelo menos para nós aqui ela responde muito bem. Na verdade ela produz praticamente o ano inteiro. O problema é que aqui no inverno, como é muito frio, ela para por conta da dormência, mas ela, fora esses meses mais frios, ela produz o ano inteiro. Em dias muito quentes, como agora a gente está terminando o verão, começou o outono, né, ainda a produção é pequena. A melhor produção é na época da primavera, no início, né, e também na época do outono. No verão e no inverno, a gente tem uma diminuição na produtividade.
Aqui a gente tem mais uma plantação de morangos, né? Tem aí em torno de 800 metros quadrados, também é uma plantação pequena, mas na mesma condição daquela que eu mostrei anteriormente. Essa planta aqui é sem uso de qualquer tipo de fungicida, agroquímico, no intuito de fornecer frutas para o nosso restaurante. Lembrando que nosso restaurante não é servido refrigerante, a gente só serve o suco das frutas daqui. Então, portanto, a gente tem a obrigação de produzir frutas de qualidade. Aqui, pessoal, a gente está com um trabalho bacana de melhoramento, né? Essa área aqui a gente chama de Breeding Center, né? Que é um termo em inglês que quer dizer o centro de melhoramento. Basicamente, o que é isso? É uma coleção de plantas que nós fizemos. Você pode observar que cada vaso tem uma plaquinha, tem uma numeração. E essas plantas de framboesa são resultados de cruzamentos que nós fizemos. Portanto, aqui a gente tem mais de 280 variedades novas de framboesa que a gente está analisando e avaliando. E daqui, certamente, sairão novas seleções que poderão vir a ser novas cultivares brasileiras. Então a gente aqui faz um trabalho em parceria com a Exalc, né, que é a Universidade de São Paulo de Agronomia, de Piracicaba, no sentido de descobrir realmente novas possibilidades para essa cultura. A framboesa, a gente sabe que é uma cultura de ciclo curto, tem alto valor agregado e no mercado brasileiro existem poucas variedades disponíveis. Então aqui nós vamos estar contribuindo dentro de um ano e meio mais ou menos, soltando as variedades já melhoradas, né? Então a gente tem plantas de diferentes calibres, colorações, tamanhos, né? Eu com certeza verifiquei aqui que você pode notar, por exemplo, uma planta como essa, né? É uma planta que tem excelente calibre, né? Essa é uma variedade amarela, né? Com um bom calibre, uma coloração bonita. É claro que a avaliação é muito mais complexa do que essa questão somente visual. Então a gente avalia pós-colheita, sabor, tudo isso é analisado. E aqui já está no final do ciclo, mas a gente teve realmente variedades surpreendentes que vão certamente contribuir com a produção, né, nos próximos anos para a agricultura familiar. A gente já cultiva as amarelas tradicionais, né, que são menores, um pouco não são tão bonitas assim. É importante você colocar no mix das variedades as cores, porque é óbvio que a framboesa mais conhecida é a vermelha, mas se você tiver 10, 20% de amarelas, né, no mercado, junto com a vermelha, vai destacar e o cliente vai ter a curiosidade de querer provar. Então ela ajuda primeiro na beleza do conjunto. Segundo, despertando curiosidade. E terceiro, porque ela é bastante saborosa e muito interessante também. Nós temos um viveiro, né? Nós somos credenciados pelo Ministério da Agricultura. A gente tem aqui a produção de mudas certificadas e essas mudas podem ser adquiridas conosco através de encomendas. As encomendas são feitas agora a partir de abril e a gente começa a entregar a partir de outubro. Então, depois a gente mostra para você a tabela com os preços e obviamente que os preços variam de acordo com as quantidades. Então, para pequenas quantidades é um preço, para quantidades maiores é outro. E isso tudo é feito através de encomendas para recebimento a partir de outubro. Correio, você evita o resto do... A gente evita, porque o nosso foco realmente são os produtores. Quando a gente fala em venda muito varejo, para você mandar pelo correio, existe problema de perda, existe problema de... Às vezes demora muito tempo para entregar e aí a gente não consegue assegurar a qualidade das plantas, porque são plantas micropropagadas e são bastante delicadas. Então o foco mesmo são os produtores. A gente já tem casos de clientes produzindo na região, na Bahia, por exemplo, na Chapada da Diamantina, produzindo framboesa e amora com sucesso. É possível, porque essas variedades elas são remontantes. Isso quer dizer que ela não precisa de frio para florir. O que precisa é um bom manejo, poda, etc. Então ela vai produzir independente se teve ou não frio. A única questão que o frio é importante é mais pela sanidade e também para induzir uma certa dormência para que ela tenha um repouso. Senão ela começa a produzir direto e a longevidade da planta é muito baixa. O que isso não é de certa forma um problema, porque você pode substituir essa planta
a cada 2, 3 anos, então esse problema a gente consegue contornar. Agora, com relação a doenças, já é um problema mais assim, preocupante, porque em regiões muito quentes a incidência de doenças é maior. Essas pequenas plantas aqui que estão em vasos são também outro experimento que nós estamos fazendo, são as grosélias vermelhas. Nós estamos trabalhando aqui no sentido de avaliar a produtividade delas. É óbvio que ainda vai demorar um pouco, mas a ideia é cultivá-las em vaso e depois elas sim precisam de muito frio, fazer a indução dela artificial, através de câmara fria, colocar os vasos em câmaras frias, para elas poder acumular aí as 1000 horas de frio que são necessárias para a floração. Então, uma vez que a gente tiver a planta formada, a gente vai fazer essa indução de frio artificial. Você está em teste mesmo aí, começando, né? Aqui é um teste, a gente está com os primeiros propágulos, né? E a gente já fez uns testes com outras variedades, com outras plantas, deu certo, agora a gente vai fazer um teste numa escala um pouco maior. Aqui a gente está no setor de uvas, né? Nós temos um vinhedo que foi plantado em 2005, portanto vai fazer 14 anos agora. Esse vinhedo ele é composto por Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir e Syrah. Nós estamos aqui agora na época da colheita e a colheita que foi feita agora recente foi a Cabernet Franc e a Pinot Noir. Ainda resta para colher a Cabernet Sauvignon e a Syrah. Esse setor aqui é o da Cabernet Sauvignon. Vocês podem notar que ela é conduzida da seguinte maneira. São vinhedos até baixos, né? A gente faz uma poda para manter eles mais baixos e cobrimos ele com esse toldo. Toda a planta é coberta com plástico para que não tenha nenhuma exposição à chuva. Isso faz com que também nós não tenhamos doenças. Você pode observar que as folhas que saem, né, na margem do plástico, elas começam a ter doença. E as folhas que estão para dentro, elas estão mais saudáveis, né? Elas ficam mais protegidas. O único problema é que a doença pega realmente quando ela está exposta à chuva. Isso faz com que a gente não precise colocar também nenhum fungicida nela. Essas plantas são livres de fungicida. A gente faz um controle preventivo, sendo que as culturas tradicionais de uva, em média, levam mais de 100 aplicações de fungicidas ao ano. Isso porque elas são abertas. Quando você cobre, você já não tem a necessidade de aplicação de tanto fungicida. Essa parte da proteção dos cachos com os sacos de TNT é basicamente para você fazer o controle, né, do pássaro. E também dos insetos, como vespas, abelhas e até mesmo a mosca da fruta, né? a Drosophila Suzuki, que passou recentemente a atacar nossos pomares. Então isso protege bastante a qualidade dos frutos, além do que pode melhorar a qualidade do vinho, porque aumenta a concentração de graus Brix, né? E também a questão da pruína. Se você observar essa cera azul, né, que fica na casca, ela é muito importante para passar aí as qualidades, né, nutracêuticas do vinho. Por exemplo, o resveratrol e todas as outras propriedades medicinais estão bastante presentes nessa cera chamada pruína. Quando você não está com essa uva coberta, a chuva e tudo isso lava essa cera. Então dessa forma ela fica extremamente protegida e confere, né, à uva uma qualidade superior. Aqui um comentário, para você, qual é a vantagem de ensacar ao invés de repente colocar proteção lateral? O que seria, Rodrigo? Eu prefiro o ensacamento. Eu tenho até um trecho ali que foi feito com a proteção lateral, mas o ensacamento melhora a maturação dos bagos da uva e aumenta em 2 graus Brix em relação a você colocar somente o véu. Porque ele, de certa forma, permite a transpiração, mas acaba que abafa um pouco aqui a movimentação do ar
e isso gera o quê? Um acúmulo de açúcares em maior quantidade. Então a uva, quando você tira do saquinho, ela fica bem mais bonita e também mais rica em açúcar, pelo menos no que eu notei, em 2 graus Brix em média acima de quando não é colocado o saquinho. Aqui como que você faz a poda assim, Rodrigo? Esse aqui é o sistema, esse sistema de condução a gente chama de sistema de cordão esporonado, né? A gente mantém essa aqui, vamos dizer, os troncos principais, né? O T, né? Que a gente forma. E ao longo do ano a gente vai conduzindo esses esporões. Por exemplo, cada esporão desse daqui, ele solta 2 a 3 galhos. Eu deixo sempre um por cada esporão. Então normalmente são 4 por lado. Por exemplo, eu deixo aqui, vamos por aqui, 1, 2, 3 e 4. E eu deixo um ramo, uma gema para cada esporão. Às vezes deixa 2, se você tem o risco de uma geada. Então, por exemplo, eu posso podar aqui. Se der uma geada, ainda tem outra gema aqui embaixo. Então é que agora não dá para fazer a poda porque nós estamos com os ramos. Mas a ideia é que muito desses ramos aqui saem na época da poda. Então ela fica bastante bem característico. 4 pontos, né? 1, 2, 3, 4, com 2 gemas desses brotos novos em cada ponto, para garantir que se houver uma geada, se queimar uma gema, tem a segunda. Você faz algum tipo de renovação do parreiral assim, Rodrigo? A gente vem, a cada ano que passa, por exemplo, vai subindo demais, né? Que nem aqui, por exemplo. Aqui você tem, já foi podado aqui, depois foi podado aqui, depois foi podado aqui, né? Esse ano teria que podar aqui. Isso vai fazendo com que ela suba muito. Então a gente tira um ou outro, vem e pega um ramo que saiu lá para baixo e corta aqui, por exemplo. Aí você consegue abaixar esses nódulos, né, que vão se formando. Mas isso é feito de forma intercalada, porque senão também o risco de ter uma perda muito grande na produção é elevado. Agora os pomares são jovens, né? A gente está com 13 anos, não é uma coisa assim muito necessário para fazer a renovação. Todo o seu foco aqui é mais pro vinho, ou você tem uma uva de mesa aqui também? Não, aqui basicamente são uvas viníferas. A gente faz vinho para o nosso consumo, né? O consumo aqui local. Agora a gente está fazendo uma cantina nova, no intuito de tentar solicitar aí os devidos registros para poder partir para uma comercialização. Você tem um carro-chefe aqui, uma uva, assim que seria? Eu acho que todas elas vão muito bem quando você cobre. A partir do momento que você pôs o plástico, todas elas desempenham o seu máximo potencial. Porém, no meu gosto, eu prefiro os vinhos que são produzidos da Pinot Noir. Com relação à utilização das uvas viníferas para suco, é desaconselhável, porque as uvas viníferas produzem um teor de açúcar, a concentração de açúcar muito elevada. No nosso caso, a gente chega a colher as uvas aí com 25 até 26 graus Brix, né? O que seria aí equivalente a 26%, né, de sólidos solúveis, né? Perto de 25% de açúcar na composição. Então, assim, uma uva de mesa, quando ela está com 17, por exemplo, 17% de graus Brix, ela é super doce. Então você não consegue nem tomar um copo de suco de uva vinífera, porque é tanto açúcar que fica difícil até de apreciar o sabor. Então por isso que não se presta para açúcar, ela sim se presta para fermentar e fazer vinho. Essa é a diferença da uva vinífera em relação às uvas de mesa. As uvas de mesa dificilmente conseguem passar de 17 graus Brix. Pessoal, aqui a gente está na área de lúpulo, né, que é a plantação do lúpulo Mantiqueira. A plantação aqui já existe desde 2014. Estamos aí no 5º ano, né? O lúpulo é uma planta trepadeira, como se nota. Ela chega aí a crescer 5, 6 metros, né? E a gente a exploração dela é feita no sentido de conduzir o máximo para cima para que você tenha uma maior área de produção. A produção dos cones se dá no terço superior da planta
E os cones, que é o objeto da colheita, vocês vão ver como é feito na sequência em nosso galpão. Mas aqui que elas são plantadas, né, são cultivadas, e é uma planta perene. Toda vez que eu colho, fica o rizoma no solo e depois ela rebrota no ano seguinte. Tem uma duração de em torno de 100 anos uma planta dessa pela literatura. Tá? A variedade é muito resistente a doenças. A gente não tem nenhum problema com ela, também não usa nenhum tipo de defensivo, só mesmo cuida um pouco da nutrição. E ela prefere solos mais ricos em matéria orgânica, preferencialmente solos de baixada, né? E também com uma textura mais leve. É possível cultivar também o lúpulo em solos mais arenosos. A variedade mantiqueira tem uma característica muito interessante de aroma, para entregar bastante aroma para a cerveja, e também um teor de alfa-ácido em torno de 6%, o que é também muito interessante para a questão do amargor e do sabor da cerveja. Né? Como eu disse, é uma planta bastante rústica, não tem muito trato cultural, só mesmo a condução e evitar o excesso de brotação, porque senão ela acaba se auto-sombreando. Como é uma planta que está diretamente ligada à questão da insolação, se você deixar crescer muito, ela vai produzir muita ramada e vai prejudicar a sua produção. Mas por curiosidade, como que você controla a brotação do solo? Você consegue, são vários ramos que saem. Se você vir podando, não deixar sair muito ramo, veja bem, um pé como esse, pequenininho, né? Você aqui, ó, tá só uma rama. A outra até foi praticamente cortada, tá vendo que ela já está até seca, porque nós cortamos. Olha como ela produz bem, né? A hora que você coloca, por exemplo, um pé que nem esse, que está com várias ramas, muita brotação, se você olhar, a produção é bem menor. Então é melhor, vamos falar assim, o fininho. Na verdade não menos pés, menos brotos por ramo. Veja isso aqui, é basicamente um broto só, bem conduzido. Olha como ele produziu muito bem, correto? Enquanto que quando você deixa crescer muitos ramos sem poda, ele fica muito fechado, com muita parte vegetal e pouco cone. Aqui eu estou percebendo que ele vem girando. É você que faz essa condução? Não, isso aí é a planta que faz. Ela é uma cultura que tem esse hábito de crescimento espiral. Você vê que ela vai intercalando aqui uma na outra. Isso. Aí você tem um exemplo de uma condução mal feita, que tem vários ramos. E quando você conduz vários ramos, ou quando ele se junta muito, acontece que ele dá aquela questão do sombreamento, e aí não produz muito. Já a planta que fica fora do sombreamento, ela produz bastante. E aqui a colheita, como que você faz aqui? A colheita é manual, você vem com o trator, né? Uma espécie, na carreta você põe um giral, e aí o funcionário colhe lá em cima com o facão, e colhe aqui na parte do meio, onde já não tem mais lúpulo, e joga toda essa ramada na carreta. Essas ramas são levadas para o galpão e lá é feita a colheita manual. Aqui qual que é a época do ano que você faz essa colheita, ou é o ano todo? Não, aqui nosso clima é bem definido em função do inverno, então a gente tem uma colheita anual que é feita agora, em março, meados de março até início de abril. São 15 dias a colheita. Você tem experiência de outros locais assim? Sim, nós temos clientes já no Brasil inteiro e diversos climas. Nós temos clientes em várias localidades. Lugares quentes, né? Por exemplo, a produção dele se dá mais cedo, em meados de dezembro, janeiro, e depois é feita uma poda e ele dá uma segunda colheita em maio, junho, ainda no final do outono, vamos dizer assim. Então é preciso tirar 2 safras no ano em lugares mais quentes. Cuidado para você aqui, Rodrigo. Tem alguma preocupação assim específica? O importante é isso, é evitar a concentração de muita planta, de muita brotação. Então, e não utilizar muito adubo nitrogenado também no ciclo, né, para que não fique muito enfolhado. Outro cuidado importante a se fazer é a escolha do local, que ele tolera lugares assim encharcados, mas não muito tempo encharcado. Aqui mesmo nós temos um problema numa área que encharca muito e esse lugar aí não é bom. É importante que tenha uma drenagem. Outra questão também é a condução. Você fazer uma boa estrutura, porque ele pesa muito. Se você fizer uma estrutura mal feita, vai cair tudo
e a partir do momento que essa planta cai, ela já deteriora a sua produção. É uma doença, assim, que a gente fala, um fungo, assim, não... Não, fungo não. O que tem é que, se você olhar alguns cones, tem o ataque do míldio, mas assim, a planta em si não tem, é mais nos cones. Isso daí se dá muito pela falta do manejo mesmo, porque se você colocar ele mais espalhado, mais arejado, esse míldio não vai entrar. Então é importante fazer um manejo dele de forma que ele fique bem espalhado e bem arejado em cima. Aqui, pessoal, a gente está com a carreta já com as ramas do lúpulo que foram colhidas lá na plantação. Eles colocam as ramadas aqui e a gente faz a separação dos cones, né, manualmente na mesa. Então vocês vão dar uma olhadinha aqui no detalhe de como é feita a separação. Basicamente é uma retirada mesmo, uma seleção, a gente, claro que separa os melhores, um outro que já está mais passado a gente elimina. E toda essa parte, né, essa infloração, as flores, né, que seriam objeto de colheita do lúpulo, ela é colhida e armazenada em caixas. Depois a gente vai colocá-las, né, em duas opções. Ou vai ser usado direto na cerveja, para fazer uma cerveja com lúpulo fresco, ou a gente vai fazer o processamento de secagem. A secagem é um processamento que envolve aí colocá-las numa estufa. A secagem tem que ser feita sempre sem a luz do sol, né? E a temperatura não pode passar dos 45 graus. Ideal que seja até 40 graus. Leva em torno de 30 horas para fazer essa secagem. Ele vai perder 5 vezes o seu peso e a umidade deve chegar em torno de 11 a 12%. Né? A secagem ela é feita para que possa se conservar, né, o produto melhor e manter as características que lhe são próprias, né, como por exemplo os óleos essenciais, o alfa-ácido, né, são os componentes que dão o amargor à cerveja. Tudo isso é preservado se for seco corretamente. A outra forma, como eu disse, é usá-lo imediatamente. No que não pode é guardar ele assim. Guardar ele fresco, ele vai estragar. Ele oxida muito rápido, é um produto que é muito rico em óleos. Então a tendência é que cada minuto que ele fica em contato com o oxigênio, ele vai se deteriorando assim rapidamente, oxidando os óleos e também perdendo as suas qualidades. Esse lúpulo é o lúpulo Mantiqueira, que foi desenvolvido aqui em nossa propriedade. A colheita é feita diariamente. Nós temos uma janela de colheita que leva em torno de 15 dias. Todos os dias a gente colhe assim, o que dá para colher manualmente, né? E aí vai colhendo escolhe os pés que estão mais maduros e vem deixando os mais verdes para ser colhido para frente. Existe uma variação pequena de maturação entre os pés, principalmente aqueles pés que estão mais perto de áreas sombreadas demoram mais a madurar, enquanto que os outros estão em áreas mais abertas, maturam mais rápido, a maturação é mais rápida. Então essa escolha a gente faz a olho mesmo, né? O pessoal já está bastante treinado para ver quais pés estão mais maduros e eles mesmos fazem a seleção. Aqui, por exemplo, ele está tirando. O que é a sua preocupação aqui? Assim, para a gente ficar bem detalhado aqui. Na verdade, a gente tem aqui uma seleção dos cones que estão, por exemplo, deteriorados por conta de alguma doença ou alguma, por exemplo, esse cone aqui esse cone aqui já está bastante, ele não tá completamente deteriorado, mas ele já tem manchas, né, que são decorrentes do míldio, do ataque do míldio nas brácteas. Isso aqui, se estiver muito deteriorado, a gente evita colocar, porque dá um aroma que não é desejável na cerveja. De qualquer maneira, quando tem aí uma pequena parte, isso não interfere tanto. É ideal, claro, que ele esteja o mais verdinho possível, com menos, né, ataques nas folhas. Mas assim, essa seleção é feita aqui manualmente. O mais importante é colher o máximo possível dos ramos para que não haja desperdício, porque é uma colheita que demora, né? E ela não é rápida, não tem um bom rendimento. Existem hoje colheitadeiras mecânicas, mas aí elas são ainda muito caras e inviabilizam para pequenas áreas, né? Essa parte é a parte que você vai descartar aqui no caso, seria isso, Rodrigo? Não.
Não, a gente faz agora aqui uma seleção, aí depois ainda dá mais uma retirada. Essas aí a gente faz uma pequena seleção ainda nessas caixas, para retirar esses que estão aqui, mais ou menos esse, por exemplo. Mas esses que estão assim, com 20, 30% não tem problema. Não é bom que pegue esse daqui, por exemplo, que esteja totalmente deteriorado. Aí já não é bom para a gente secar. Isso tudo é feito uma seleção. Veja, aquela caixa já está bem selecionadinha, né? Então, esse é o padrão. Não, o Brasil inteiro faz cerveja, o Brasil inteiro pede lúpulo, muita gente nos procura. É que a gente tem, na verdade, ainda esse ano um contrato de preferência, né, para atender a uma cervejaria local. Mas assim, a gente tem realmente demanda para o Brasil inteiro. Na verdade, assim, com relação à sua pergunta, eu acho que no Brasil as pessoas estão ainda reticentes, né, ao cultivo de culturas não tradicionais. O pessoal, quando fala em agricultura, o pessoal fala em soja, em milho, em cana-de-açúcar. Quando fala em culturas assim pequenas, aí o pessoal remete sempre àquela coisa do sitiante que vai fazer uma experiência e sempre acaba dando errado e acaba tendo prejuízo. Não existe no Brasil ainda uma cultura de fomento, né, para incentivar esses pequenos cultivos de uma maneira integrada. E por isso que as pessoas não costumam fazer, porque tem medo de plantar, gastar dinheiro e não ter o retorno. É claro que se não tiver um bom planejamento, principalmente na parte comercial, somente plantar realmente não é uma boa opção. É importante você fechar vamos dizer, o ciclo todo pensando em como é que você vai comercializar esses produtos, seja através da venda direta ao consumidor, ou seja, trazendo o consumidor ao seu sítio num projeto de agroturismo como é o nosso. Claro, não é fácil produzir em pequena escala e ter lucro, né, e poder viabilizar um projeto desse. É preciso ter bastante realmente planejamento. E o que eu indico para os nossos clientes quando estão começando? Antes de começar um pequeno plantio, né, ele tem que pensar o seguinte, para quem que ele vai vender? Então, se ele ficar na mão de terceiros, ele vai acabar se perdendo e vai ter prejuízo. Ele é que tem que criar o seu próprio negócio. Ele é que tem que ter a sua, vamos dizer, empresa comercial. Então a comercial tem que vir primeiro. É preciso montar antes de ter agrícola, é preciso ter a comercial. Monta-se uma pequena estrutura de armazenamento com freezer, um pequeno carro para entrega, vamos supor, se for fazer um delivery, né, dessas frutas nos pontos de venda, e ele sai comprando fruta, comprando produtos e armazenando, e faz o quê? Ele passa a ser o seu próprio CEAGESP, vamos dizer assim. Ele é o seu entreposto. A partir do momento que ele tiver o mercado, que ele construir esse mercado, ele pode pensar em plantar. Ou ele pode até plantar, mas ao mesmo tempo ele tem que já ir construindo esse mercado. Porque vai chegar a hora que ele for produzir, se ele não tiver o mercado, ninguém vai vir comprar dele. Ele vai perder essa produção. Então as pessoas não sabem que para viabilizar um projeto agrícola é preciso investir na parte comercial primeiro. Então todo projeto que nós ajudamos a montar e que a gente incentiva, o caminho é esse. É sempre pensando em fomentar a parte comercial primeiro. Seja através de uma garagem com freezer, seja através de um site na web, seja através de uma pequena câmara fria, ou seja através de uma pequena associação. Mas eu sempre reforço isso. Por isso que as pessoas acham que plantar não dá dinheiro. De fato não dá. Porque todo mundo planta achando que as pessoas vão vir comprar de você. E ninguém faz isso. Você que tem que oferecer, tem que ter a logística de entrega e tem que ter produto o ano inteiro. Esse é outro problema. Muita gente planta, só tem um determinado período do ano. E aí o resto do ano não tem. Então o que acontece? O comprador quer saber de produto o ano inteiro. E entregue na sua casa, na sua loja, quem compra. Só que o produtor não sabe disso. E aí ele fica o quê? Refém dessa inércia, né? Que é a falta de ter o seu cliente, de ter a sua carteira de clientes montada. Aqui no caso, você pode citar de repente alguma dificuldade que você teve no começo aqui, Rodrigo? Foi justamente essa, a gente não tinha para quem vender. Tinha produção e eu levava as produções ali para os atacadistas, para os bandejões, como chama lá, para os varejões, né, os hortifrutis. E
primeiro que ele olhava e falava, esse produto aqui eu não quero, porque eu já tenho, né, tá na safra, eu compro de outro mais barato. Quando pegava, ele às vezes nem sequer me pagava e deixava consignado, né? Então eu falei, eu não vou conseguir viver disso, né? Foi aí que eu comecei então a trazer o cliente para a minha fazenda. Então eu montei uma lanchonete na época, um pequeno, não era um restaurante, e comecei a, em vez de vender a fruta pro sacolão, pro hortifruti, eu comecei a fazer suco aqui e geleia. Então as pessoas vinham comprar os sucos e geleias aqui e ofereciam um programa, um passeio. Então assim, foi aí que começou a inverter as coisas. Aí começaram, esse cliente começou a voltar, a indicar. Quando eu via, não tinha mais fruta para vender. Eu comecei a comprar dos meus vizinhos para poder complementar a minha produção o ano inteiro. Porque a minha produção sozinha não estava sendo suficiente para atender a minha demanda. Então essa é a indicação. Primeiro você cria demanda. Depois você corre atrás da oferta. Porque você pode não ter a sua produção. Você pode comprar de produtores vizinhos, né? E às vezes é até mais interessante você comprar na safra, que você acaba comprando barato, armazena essa produção para você ter o ano inteiro, que é o outro grande negócio, vamos dizer, para você ter produto o ano inteiro e também melhorar a condição do preço. Porque quando você trabalha com produto sazonal, na safra os preços caem muito. E se você tem esse produto guardado fora de época, você consegue ganhar dinheiro em cima. Agora, é óbvio que isso é uma receita mais complexa do que esse conselho. É apenas o caminho que a gente está indicando. Pessoal, aqui é um pé de feijoa. Feijoa é uma planta muito curiosa. É uma planta brasileira, nativa nas nossas matas de altitude. Vai até o Rio Grande do Sul, até o Uruguai, aí você encontra ela. Essa planta é muito cultivada hoje fora do país. O maior produtor de feijoa é a região fica na Nova Zelândia, e na Austrália também. Eles exportam para o mundo inteiro, né? E nós brasileiros não conhecemos muito bem essa fruta. Ela é uma planta da família das goiabas, né? Uma mirtácea. O nome científico é feijoa celowinia. O outro nome dela é Aca celowinia. O que ela tem de interessante? Ela é uma planta muito resistente à geada, bastante produtiva, né? Um pé desse aqui, quando adulto, chega a produzir aí uns 50 quilos de fruta, né? E ela tem um sabor assim extremamente exótico, né? O que a gente tem que mostrar aqui, a tesoura tá aqui. Aqui assim, aqui. Na verdade assim, tô sem canivete. Mas essa polpa dela aqui é a polpa comestível, né? Você pode descascar ela, simplesmente, né? Tirar essa parte aqui que é a parte mais ácida, né? E a polpa ela é deliciosa, né? Eu acho essa fruta aqui uma das frutas mais saborosas que existem. É pena não estar com canivete aqui. Aqui pegou uma azeda. Lembrando, Vou pegar uma madura aqui pra você. lembrando que ela puxa uma De? poda de... Por enquanto não, a poda é muito parecida com a goiaba. Você pode fazer a poda também nos ramos que já produziram. E a gente está deixando ela crescer livremente para poder. Aqui, isso aqui tá, deixa eu ver. Ó, essa tá docinha. Aqui tem bastante. Ó. A feijoa tem assim, alguns viveiros que produzem ela. Por exemplo, você tem aqui acho que já acabou. Você tem aqui uma boa. A CAT tem, o viveiro você vai achar, sabe aonde? Naquele viveiro de Limeira, a Dierberger. Né? Na Europa, por exemplo, é uma fruta da vez, vamos dizer assim. Olha o aroma que ela tem. Oi, cheiro bem gostoso, né? Agora aqui em cima, a gente tem uma plantação de avelãs, tá? Essa parte aqui de cima são as avelãs. As avelãs é um experimento que a gente está fazendo. Ela é uma planta de alto requerimento de frio. E ela está com um problema de polinização que nós estamos ajustando.
Ela é uma planta dioica, ela produz as flores masculinas e femininas. No entanto, existe uma diferença na abertura dessas flores. Ela abre a flor feminina primeiro, para depois abrir a flor masculina. Então ela não se poliniza. É importante que haja um polinizador que tenha a flor masculina que se abra antes. Nós conseguimos esse material e agora a gente vai começar a testar a polinização. Ela produz, dá fruto, só que o fruto está ficando xoxo. Então agora, com o próximo ano, nós estamos na expectativa de conseguir tirar os primeiros frutos já granados de avelã. Aí qual seria a época, no caso dela, assim, de produção? Ela produz em dezembro. Mesma coisa, tem algum cuidado específico? Eu vi que você plantou várias aqui. Aí são cultivares diferentes. A gente está avaliando para ver diferença de potencial. Então a gente ainda não sabe porque não está conseguindo vingar a polinização. Aqui você sabe dizer as variedades cultivares que você tem, Rodrigo? Tem a Tonda Gentile, tem a Tonda Gifonda, tem a Fertil de Nottingham, são variedades europeias. Aqui, pessoal, a gente está dentro de um bosque nativo, né, de araucária e pinho-bravo. Esse tipo de vegetação nativa aqui da região é chamado de floresta ombrófila mista. É uma floresta, é um bioma típico da Mata Atlântica, da região de altitude, e é constituído basicamente por essas duas plantas, que são as duas únicas coníferas, ou seja, dois pinheiros de origem brasileira. Não existe outro pinheiro que seja nativo do Brasil que não essas duas plantas. O pinho-bravo, que é o Podocarpus lamberti, e a araucária, que é a araucária angustifolia. Ela está sempre presente, sempre junto. O pinho-bravo e a araucária. Aqui é uma área que você mantém de compensação, seria isso? Nós temos vários bosques, né, de preservação. Entre as plantações eu tenho as áreas que são as áreas de preservação para justamente gerar um equilíbrio de praga e doença, né? Porque, querendo ou não, se você tirasse essas matas, você teria um foco muito maior de doença nas suas plantas, né? Nas pragas principalmente. Isso faz com que também melhore a temperatura e também melhore a questão da drenagem de água, da absorção das águas pluviais e, obviamente, da nossa linda fauna que a biodiversidade que aqui é muito grande. No caso, para você, se aconselha, Rodrigo, ter essa área em todo... Sim, não, a gente tem não é por lógico que além de ser obrigado, a gente tem por uma questão de ajudar no cultivo das plantas, para você evitar doenças, para você ter um melhor escoamento das águas e também, claro, para proteger as nossas nascentes, né? Que toda a área de vegetação ela gera quase que sempre uma boa nascente no seu entorno, porque ali é onde ela absorve a água lentamente e essa água vai entrando no nosso lençol freático. Então é uma obrigação e um dever e obviamente é uma maneira inteligente de você produzir de forma sustentável e em equilíbrio com o meio ambiente. A gente está aqui na área de framboesas, né? Não só framboesas, como amoras e também híbridos, né? Quando eu falo híbridos, eu falo as plantas que são cruzamentos de amora e framboesa. Especificamente, a gente tem aqui a boysenberry, a loganberry, tayberry, olaliberry, que são os híbridos. Fora isso, eu tenho a amora tupi, a amora navajo, temos uma amora remontante em teste, e temos as framboesas. Aqui eu tenho as framboesas remontantes e não remontantes. Das remontantes eu tenho a Heritage, a Autumn Bliss, a Golden Bliss e a Orange, que são variedades que nós desenvolvemos. E das não remontantes eu tenho a Mailing Promise, eu tenho a Tula Magic e eu tenho a Glen Ample, eu tenho a Jewel e tenho a Rainbow Top. Então são as variedades que nós temos nessa área. Essa área aqui é para produção e também para matriz. Então cada linha dessa, cada estufa dessa é uma variedade. Tá? Aqui a gente está dentro de uma área de Golden Bliss, que já está no fim da produção. Já produzimos aí 80% da produção, já está praticamente já encerrando o ciclo.
Mas vocês podem notar que elas têm essa cobertura, né, que é a proteção. E na base a gente tem a ráfia de solo, que é para não deixar nascer o mato. E embaixo da ráfia tem a irrigação. E aqui a gente faz o manejo de roçada nas entrelinhas. É importante para evitar a ferrugem desfolhar a planta até uma certa altura, né? Mas mesmo assim, como que a gente não usou nenhum defensivo e esse ano foi muito úmido, a ferrugem de certa forma atacou ela até bastante. Mas nada que impedisse uma boa colheita e mesmo os frutos, você não encontra grandes problemas com a ferrugem, né? Como que vocês praticamente não tem aplicação aqui? Não tem aplicação nenhuma. Aqui a gente só faz mesmo um manejo nutricional, né? Mas pode dizer que é uma planta resistente ou não? É a cobertura mesmo? É a cobertura. Aqui a gente está desenvolvendo material resistente no outro ensaio que a gente está fazendo, né? Mas aqui a cobertura ajuda a a ferrugem, né, que é a principal doença hoje da framboesa, não ficar tão forte e comprometer a qualidade dos frutos. Ô Rodrigo, assim, um comentário, você acha que é uma tendência a cobertura nesse... Sem dúvida. Não, cobrir hoje para a fruticultura, eu diria que é imprescindível. Principalmente para as pequenas frutas. Porque no mundo inteiro, onde se produz framboesa, ou amora, ou mirtilo, 90% é coberto. Você pensa em qualidade e evitar problemas de doença, tem que cobrir. É mais caro? Mas a produtividade é muito maior, a qualidade é muito maior. E a hora que você fala em agricultura para profissional, para comercializar, para ganhar dinheiro, se não cobrir, o risco de você não ter êxito é muito grande. Aqui, por exemplo, o que você se adaptou aqui no caso? Não, nós usamos os macrotúneis, né? São estruturas padrões, tem 5,20 de largura e a cada 4 metros você tem um lance de arco. E usa o plástico aí de 100 micras, né? Não usa o plástico muito grosso, porque se tiver uma ventania, por exemplo, muito forte, o plástico grosso acaba levando toda a estrutura, enquanto que o plástico fino vai rasgar. Então é muito mais fácil você reparar, depois de uma ventania, uma estrutura que tenha o plástico mais fino. Por isso a gente não recomenda plásticos muito grossos. Mas aqui a gente não teve nenhum problema desde que implantou, segue firme. E outra, já tivemos umas 3 ou 4 chuvas de granizo, o que foi ótimo para nós, que não teve nenhum problema. Além do que, a colheita aqui ela é feita diária, e se chover, por exemplo, na framboesa, você não pode colher o fruto. Enquanto que aqui, se você estiver colhendo debaixo de chuva, não acontece nada, porque a fruta está seca. Qual o tempo de durabilidade dessa lona? Uma lona dessa dura em média 5 anos, se for bem instalada. Aqui no caso, você tem várias variedades. Pode-se dizer que o cuidado das amoras de framboesa é semelhante que elas? Sim, exceto pela poda, né? Vamos dizer, a poda da framboesa, dependendo se for remontante, é diferente da poda das variedades não remontantes. Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo de poda para vocês. A gente tem aqui uma planta, né, que ela já produziu na parte terminal dela, ou seja, no ponteiro. Vamos supor que essa parte aqui já acabou de produzir. Você plantou ali em outubro, vamos dizer. Então agora em fevereiro, março ela produz aqui, né? E aí quando você termina essa produção, como agora, por exemplo, está acabando, você vai observar aonde foi o último lançamento do ramo lateral. Nesse caso, aqui foi o último, percebe? Então aqui teve uma gema lateral. Então nós vamos cortar exatamente aqui. Corta-se aqui. Então aqui, ó, essa gema que está aqui, juntamente com essas duas, vão acabar brotando. Deixa eu já pegar aqui melhor. Essa gema e essa vão sair agora brotando. Isso vai gerar o quê? Uma nova safra agora no final do outono. Então a gente vai ter uma segunda colheita. Feito isso, aí você colheu a segunda safra, você vem e corta o pé aqui embaixo. E aí ela vai brotar, aí o que vai valer? Esses ramos novos que estão nascendo. Que tá ali no chão. Isso. Então essa planta ela tem como produzir 2 vezes e depois você corta e vai renovando com a outra planta que vai nascer depois. Então é um ciclo constante. Constante. Então você tem que estar sempre podando a cana velha e também conduzindo as câmaras novas que vão ser as próximas que vão produzir. Aqui o espaçamento que eu estou vendo que tem em média 2, 3 galhos. Tem um controle ou não? Normalmente você coloca em framboesa de 8 a 10 plantas por metro.
Essa isca aqui ela é uma isca McPhail, né? Que a gente usa para capturar a mosca da fruta, né? E também a drosófila, né? Nesse caso aqui a gente está usando o resíduo da nossa fabricação de cerveja, que são as leveduras, mas você pode usar o próprio suco da fruta como base para essa isca. E ela é muito eficiente no controle da mosca da fruta e da Drosophila Suzuki também. Você esparrama aqui... A cada 3, 4 metros a gente coloca uma isca, aleatório. Fala aí, você tem algum tipo de controle aqui de pragas no caso? Basicamente esse manejo de pragas é só a isca. A limpeza das folhas na parte basal para evitar que os fungos subam do solo. Então, na verdade, aqui embaixo você não deixa nenhuma folha aqui, né? Exatamente, a gente retira para evitar que o respingo dos esporos, né, que vêm do solo comecem a subir pela folha. Já essas aqui são as variedades que a gente chama não remontantes. As variedades não remontantes, você tem que conduzir a rama dela durante o ano e ela conduz assim, ela é mais comprida. E você vai dobrando ela a formar esses arcos. E ela vai produzir no ano seguinte, é como a mora, ela não produz nos ramos novos. Então ela vai produzir no ano seguinte, tudo junto. Uma safra só no verão. Feito isso, você elimina ela da base e depois você vai conduzindo novamente as outras brotações. Tanto essa quanto essa são variedades não remontantes. Então elas só produzem, pode ver que ela vai crescer e não vai produzir nada no ano. Só vai dar produção depois que o ramo for outonado, vamos dizer assim. Que for passar pelo inverno, né, vamos dizer. E isso é a característica de uma variedade não remontante. Aqui você não teve a preocupação das folhas, ou é um cuidado que você vai ter ainda, no caso? A gente tem menos, porque essas variedades são mais resistentes à ferrugem. As variedades não remontantes, elas não são tão susceptíveis à ferrugem quanto as variedades remontantes. Falando assim, em termos de facilidade, a outra tem mais produção. Sim. Na verdade, não a produção acaba sendo igual, porque essa aqui produz muito numa época mais concentrada. A vantagem é que essas variedades não remontantes costumam dar frutos bem maiores, de grande calibre e também de melhor qualidade. Só que é um manejo mais complexo. E outra, essas plantas são exigentes em frio, diferente das remontantes. As remontantes não precisam de frio para emissão de flor. Essas, diferentemente, precisam. Elas têm que ter, e normalmente, muitas horas de frio. Então as variedades remontantes são indicadas somente para lugares frios. Pode falar alguns nomes de algumas pessoas? A variedade não remontante que a gente tem aqui é a Mayling Promise, a Jewel, que é a variedade negra. A gente tem a Glen Ample, a Rainbow Top, a gente tem a Tula Magic, tem a Tula Min. São as principais variedades remontantes que nós trabalhamos. Aqui, pessoal, a gente está com uma linha de cultivo da nossa tradicional Tupi, né? É uma variedade consagrada, muito cultivada em todo o planeta. O México hoje é o maior produtor de amoras do mundo. Grande parte da amora produzida lá é a Tupi. A Tupi, vocês sabem, é produzida no Brasil desde aí da década final da década de 80, né? Quando foi desenvolvida pela Maria do Carmo e pelo Alverides, né? Lá da Embrapa de Pelotas. Foi uma variedade realmente muito boa em todos os sentidos, de produtividade, sabor, pós-colheita. Tanto é que hoje ainda, mesmo com essas variedades novas que foram lançadas, ainda é a variedade mais cultivada e mais pedida pelos nossos clientes. Ela tem exigência frio também? Ela tem uma certa exigência frio, ela produz em lugares mais quentes, mas é preciso fazer uma indução. Uma indução artificial, né, induzir a dormência artificialmente, porque ela é uma variedade não remontante. Mas ela não precisa de tanto frio, ela precisa de um requerimento baixo de horas de frio. Mas você pode substituir isso ou melhorar essa falta de frio com uma indução artificial através de uma vernalização, é feita através de sulfato de cobre, ureia para desfolhar, e depois uma indução através de fito-hormônios, né? E também uma nutrição adequada. Aqui, por exemplo, ela está bem cheinha. Tem a época você dá poda aqui mesmo para cobertura? Agora a gente vai fazer a poda de condução. Você vê que ela cresceu bastante, agora a gente precisa fazer um toalete nela, né? Para tirar esse excesso de brotação. E esse tipo de condução é o tradicional, que é o recomendado pela Embrapa, mas existem hoje uma condução até mais moderna, que é feita com uma fiada única. Facilita a colheita, porque você só põe uma espaldeira
e você trança ela, é mais difícil para você conduzir, mas para colher é muito mais fácil. Aqui, vamos aproveitar, É? a alternância das áreas aqui. Sim. Você deve ter notado que na outra visita que vocês fizeram aqui, o nosso cultivo de framboesa, né, era num outro local. A gente agora está nesse local que era cultivado framboesa, passamos a cultivar morangos. E aqui agora, nessa área nova, instalamos as estufas com as amoras e framboesas. É importante essa troca de área a cada 5, 6 anos, para justamente você melhorar a sanidade, né, das suas plantações, para não ficar concentrando inóculo de doença, principalmente a ferrugem ou mesmo algumas pragas que são específicas de determinadas cultivares. No caso do morango também, se ficar muito tempo num local só, ele vai ter bastante doença. Então é importante essa rotação dentro da sua área. Você começou a sentir uma queda do rendimento ou não? Naturalmente, as plantas a partir de 5, 6 anos começam a diminuir a sua produtividade. Isso porque, obviamente que a planta tem um máximo de produção, principalmente cada espécie, né? No caso a framboesa, ou mesmo a amora, que são do mesmo gênero, elas tendem a reduzir a produção a partir do 5º, 6º ano. E aí, no máximo, em 10 anos, é preciso trocar e restabelecer com novas plantas de origem garantida, né? Principalmente plantas de viveiros idôneos. Excesso senão ela cresce demais e também aí dificulta muito a sua colheita, né? Aqui não é muito, se você for ver são 2 ruas só, né? Mas assim, ela produz aí uma média de 4 quilos por planta, né? Então você tem aí 2 plantas por metro, seria 10 quilos por metro linear. Toda comercializada aqui com você. A maioria vai virar suco do nosso restaurante, e geleia também. Então, vamos lá? Pode Quando nós começamos a atividade agrícola aqui em 2002, o primeiro cultivo que eu fiz foi batata, porque era a coisa que produzia mais rápido, num ciclo mais curto, e eu precisava girar, né, para render, né, e eu acabei plantando batata. Depois eu parti para framboesa, que aí foi a minha primeira cultura perene. Então em 2002 ainda nós começamos a trabalhar as primeiras culturas de framboesa aqui. Então a framboesa foi a minha padrinha, né, a madrinha, quer dizer, a framboesa foi minha madrinha desse cultivo todo. Apesar que a batata também eu posso considerar como uma madrinha do projeto, mas a batata não é fruticultura, então de fruta foi a framboesa. Mas desistiu da batata? Sim, porque a gente planta aqui para o nosso consumo, mas eu cheguei a plantar uma época para tentar comercializar, e aí caiu naquela história que era o comprador quis pagar muito barato, no fim acabou que não foi uma cultura viável. Aqui a gente tem um exemplar de Vitis muscadinea, que é uma uva que não dá em caixa, ela dá assim 2, 3 bagos, né, por racimo, e às vezes até uma, né? Parece até uma jabuticaba assim, né? A curiosidade dessa uva é o seguinte, ela é bastante resistente, ela é uma uva muito rústica e muito resistente à doença, ela pode ficar exposta ao tempo, não dá doença. E ela produz uma uva que é muito apreciada lá fora, principalmente nos Estados Unidos, pela sua característica nutracêutica. Ela tem altíssimos níveis de antioxidantes, né? Tal qual o resveratrol também, que é bastante elevado. As pessoas usam cápsula disso para prevenir doenças cardiovasculares e outras doenças também, né? Relacionadas ao sistema circulatório e também a diabetes. Então, nos Estados Unidos é bastante utilizada para o controle dessas doenças. No Brasil ainda é pouquíssimo conhecida. Agora, o que é vantagem é a resistência. Ela não dá doença. Aqui é um lugar que chove muito e pode olhar, ela não está produzida. O único dano que ela tem foi do granizo que sofreu uma chuva de pedra. Fora isso, você não vê nenhuma lesão na folha. Tem algum uso para você hoje, assim, no seu... Hoje nós consumimos a fruta, né? E também dá para fazer suco e até mesmo, se quiser, um vinho dela fica bastante agradável. Nos Estados Unidos se faz bastante vinho com essa uva. Não é vinífera, tá? Ela é Vitis rotundifolia, porém ela tem características de sabor muito agradáveis e para fazer doce, geleia, mas sobretudo é a questão farmacológica. Ela é uma planta muito medicinal.
Certo. E também você tem mudas dela? Sim, a gente faz também mudas dela, sob encomenda. Aqui. Só aproveitar que são as mudas, tudo sob encomenda, né? Nada Sim. chegou aqui no empolgação. Não, a gente tem até sempre uma muda de venda a varejo, mas como nós trabalhamos com foco no produtor, nós trabalhamos com encomendas para ter data programada, tudo isso é mais fácil, né? Você ter muda para atender a uma demanda específica. Agora, tem alguma coisa de muda de varejo, a gente também trabalha, mas não é o nosso forte. Esta planta também é bastante interessante porque, além de ser muito produtiva, ela é bem rústica e também adepta ao cultivo orgânico, quase não dá doença. E produz um fruto chamado piurito, portanto é o piuriteiro. É uma árvore de origem europeia que produz frutos bonitos que parecem uma pequena maçã. Na verdade tem até o sabor de uma pequena maçã. O que se faz? Também é indicado para uso medicinal. Ela faz, além de um doce de corte, né, como se fosse uma goiabada, né, mas no caso usa-se essa fruta, ela também faz uma infusão em bebidas alcoólicas. Você pode usar ela numa vodka ou numa cachaça ou numa bagaceira para que extraia um produto chamado raminosina, que é um potente cardiotônico, utilizado para doenças também do coração, para melhorar a arritmia cardíaca. E existe essa droga, inclusive ela é usada na medicina moderna como de forma sintética. Tamanho é a importância da substância que tem nessa planta chamada raminosina. Então também é uma outra planta muito interessante, de bom sabor e que tem ótimas propriedades cardiovasculares. Ela é bem rústica aqui mesmo? Sim, muito rústica. É uma planta que não precisa fazer nada. Ela põe um pouco de esterco com adubação e o resto é por conta dela. Está super carregada mesmo. Sim. Pessoal, isso aqui, tá vendo esses bagos aqui azuis, né? Essas frutinhas aqui de coloração azulada? Essa planta é o junípero, que produz o conhecido zimbro. Ele é um tempero, né? E é uma planta muito apreciada para fazer também a bebida chamada gin. Então, através dela que é feito o gin, tá? Esse é um Juniperus communis. É uma planta bem rara, embora o nome seja comum. Na Europa ela é bastante comum, mas no Brasil acredito que ainda não tenha cultivo. Sabe onde que tem cultivo disso aí que a gente pega? Bonsai. Pode ser, mas o junípero que tem de bonsai é diferente desse e ele não produz, né? Existem as tuias juníperos, né, que são mais para bonsai. Esse Juniperus comum, ele é mais indicado para cultivo de árvore. Tanto é que ele para bonsai ele tem um espinho aqui na folha em formato de acúlio e ele é bem agressivo. Agora esse produto aqui é muito nobre, muito usado tanto para especiaria quanto para a produção do gin. Você usa ele aqui também? Sim, a gente faz o nosso gin aqui para os nossos aperitivos aqui. Mas o cliente aqui, ele está bem servido, né? Tem de tudo aqui, viu? Não, é gostoso, pode provar, ele tem uma resina bem gostosa. Aqui, pessoal, tem um trabalho experimental, né? Que é uma curiosidade. Esse é um carvalho, né? Uma planta de carvalho, é o Quercus sessile. A gente aqui tem esporos de trufas inoculada nele. Tartufum melanosporum. É uma ectomicorriza, aliás, é uma endomicorriza, perdão, uma ectomicorriza que se instala nas raízes do carvalho, de maneira que é um consórcio. E a gente está testando para ver se consegue produzir a trufa brasileira, né? A trufa é um fungo muito utilizado na gastronomia internacional e existem trufas na Europa toda e alguma coisa já no Chile, que a gente já conhece alguns plantios de plantas inoculadas e nós estamos testando pela primeira vez aqui. Eu tenho 10 plantas de carvalho inoculada com esse tipo de fungo. Tá com o olho de fora. Consigo aqui. Ela viu que a gente tá aí, ela deu uma disfarçada. Tá com o olho de fora. Mas no buraco mesmo? Ela faz no chão, né? Pode. Não. Essa aqui é a mirim? Já tá em mirinzinho coroada, só não vai conseguir ver onde muito. que tá, gente? Ela faz mais da terra. Já que ela sai aí agora. Ela tava fazendo um fuaio que eu cheguei, eu vi ela movimentando. Que ela viu que a gente ia vir. Aí ela saiu aí. Vamos lá. Aqui a gente tem algumas caixas de abelha, né?
é normal colocar caixas por todo o terreno para a gente poder melhorar a questão da polinização. Então é importante que se tenha num cultivo abelhas para ajudar nessa questão. E o mel, evidentemente, é retirado e comercializado aqui em nosso restaurante. As abelhas aqui, quais são as abelhas que você tem aqui na sua propriedade? A gente trabalha com as apis, né, do gênero apis, que certamente são africanizadas, né? Não existe hoje você falar que tem abelha Europa no Brasil, porque já está tudo já, de certa forma, já foi cruzado. Então a gente tem a gênero apis, porém africanizada. E tenho também as abelhas meliponídeas. A gente tem uma criação de manda-saia em pequena escala também para o nosso consumo aqui do próprio restaurante, para os pratos mais elaborados. Rodrigo, no caso aqui da apicultura, da uva, tem algum interesse também, no caso? A uva a gente não percebe que tem tanto demanda de polinização, porque o mecanismo de fecundação dela já é outro, né? Já, por exemplo, a castanha é muito importante, as frutas de caroço, no caso as ameixas, as peras, a framboesa, a mora, o morango, é muito importante a polinização. Sim, a manda-saia, ela não tem ferrão, né? Então é uma abelha dócil, o que permite que as pessoas cheguem perto, possam contemplar, né, apreciar aí o comportamento delas, né? Elas são abelhas bem dóceis e não fazem nenhum mal para quem chega perto. Essa pedra verde aqui, qual que é o intuito dela? Aquecimento, alguma coisa? Isso, aqui na verdade é um sistema de aquecimento que a gente põe no inverno, porque aqui faz muito frio e existe um controle de temperatura para elas. Aqui a gente faz a cerveja, né? A cerveja que faz com o nosso lúpulo, que é produzido aqui, nesse espaço, e aqui também os tanques de fermentação das uvas. Então nesse espaço aqui é a nossa cantina, vamos dizer, que a gente produz o nosso próprio vinho e nossa própria cerveja. Obviamente que aqui a gente está ainda em obras, está ampliando aqui esse local e melhorando as instalações, e a gente deve estar agora iniciando o processo de registro, né, para poder comercializar o vinho em breve. A gente com o tempo vai poder encontrar um nome assim, que vai saber que é o seu? Certamente, os vinhos Entre Vilas logo deverão estar no mercado, uma vez que conseguimos aí o seu registro e também conseguimos a licença no Ministério da Agricultura. Pode falar. Pessoal, aqui é o nosso restaurante, né, o restaurante Entre Vilas, que fica localizado aqui na propriedade, e é através dele que a gente dá vazão para os nossos produtos. Tudo que é produzido aqui na fazenda é utilizado no preparo dos pratos aqui, né, do nosso dia a dia. Nós funcionamos sempre aos finais de semana e feriados, com reserva, né, antecipada. É uma sequência de 6 pratos que nós servimos aqui. É um menu com confiança e somos adeptos ao movimento Slow Food, que preserva, né, a questão da localidade, né, da identidade regional. Nós valorizamos os produtos regionais, além dos nossos produtos, compramos muitos produtos do entorno da região. As receitas são preparadas sempre com o foco no ingrediente local. Tá? Aqui nós temos uma parrilha que fazemos os nossos cordeiros, né, e os assados. É uma parrilha ao estilo uruguaio, que usa somente lenha. Aqui é o lounge, né, onde as pessoas ficam, às vezes com os pets, que gostam de vir aqui com os pets. E aqui dentro do salão, a gente comporta até 60 pessoas bem assim, confortavelmente. E aqui tem uma cozinha aberta, uma cozinha rústica, porém, tudo é preparado na hora, na frente do consumidor, né? E esse ambiente aqui, as pessoas ficam contemplando o preparo dos alimentos, né? E também a vista para as plantações. É um ambiente muito agradável e passa-se muitas horas aqui, né, a degustar os nossos pratos e também contemplando a paisagem. Esse aqui é um tipo de copo especial, chama Beerstiefel, que é um copo que se usa muito na Oktoberfest para tomar cerveja nele. Os produtos são todos de vocês, aqui a pessoa pode comprar, levar. Muitos produtos são nossos e muitos produtos são da região. Os embutidos, os queijos são da região, o café da região. O que é nosso? São os méis, nós também temos a produção das geleias que nós produzimos aqui,
E também o lúpulo que é produzido aqui, a gente comercializa. Alguns produtos sazonais, como a castanha, a framboesa, é tudo vendido aqui fresco também, né, na ocasião da chegada. E o azeite também que produzimos aqui também é comercializado no local. Para fazer a reserva, Para fazer a reserva, basta entrar no site entrevilas.com.br e lá você tem o link para fazer a reserva conosco. Diretamente cai no nosso sistema de reservas e você pode marcar uma data e a mesa para você passar um final de semana conosco.